Fala galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Não, assim, o seu seminário foi impressionante, como eu falei, foi marcante, né? E eu acho que toda essa experiência que eu tô tendo, inclusive com isso aqui, né? Assim, recebendo tantas pessoas legais, isso vai imputando, né, informações riquíssimas, né? Que não só pro jiu-jitsu ou para minhas aulas, enfim, mas pro aspecto pessoal, profissional, enfim, isso tem me ajudado muito. E eu reforço até o quanto é válido, acho que você falou isso também, a gente pesquisar, a gente se aprofundar, né, buscar essas informações, né, e investir para isso, porque às vezes é investimento de tempo, de dinheiro, enfim, exige sacrifício para você chegar onde você quer chegar. Exato. Né, porque Exatamente. às vezes as pessoas falam em realizar, né, mas não estão dispostas a passar pelo caminho dessa realização. Né? E o caminho dessa realização ela vai vir com sofrimento e escolhas, né? Enfim, então muitas vezes a gente depende desse investimento energético que seja, que envolve muita coisa, para que a gente consiga chegar num ponto que a gente quer chegar, né? Ou evoluir, ou estar em constante, né, evolução. Mas aí sabe que tem um aspecto, deixa eu te interromper um instantinho, que é o seguinte: é preciso haver, acima de tudo, a consciência de que nós somos aprendizes a vida toda. Exatamente. Então, abra o seu coração e a sua mente para aprender. Em qualquer que seja a informação que você receba, é uma forma de aprendizado. Mesmo que você simplesmente ignore aquilo porque não presta para nada. Mas você fez uma triagem. E essa triagem permitiu que você tivesse um processo evolutivo para poder fazer o julgamento daquilo. Então, a questão da arte que nós praticamos, no caso do jiu-jitsu especificamente, é o seguinte: muitas pessoas me perguntam, o que você acha da evolução do jiu-jitsu? Eu não acho que o jiu-jitsu tem evolução, eu acho que o jiu-jitsu tem transformações. Sim. Essas transformações são frutos, no caso esportivo, o jiu-jitsu voltado para o esporte, as transformações são baseadas nas mudanças de regras, que as pessoas vão se adaptando na prática face às regras. Porque você tem que se adaptar para ser melhor na competição. E aquele que não compete, que está inserido numa academia, cuja academia dá prioridade ao trabalho esportivo, essa pessoa vai estar inserida nisso também. Sim. Então, o fato é que essas transformações passaram a ter no jiu-jitsu coisas que são positivas e outras que não são tão positivas. Sim. Tanto que eu vou dizer a você, confesso a você, não assisto campeonato há muito tempo. Campeonato, às vezes assisto uma ou outra luta que aparece na internet, mas não assisto campeonato porque me aborrece, sabe? Não é o jiu-jitsu que eu acho que deveria ser. Eu não posso conceber uma arte marcial em que duas pessoas começam a lutar sentado. Então, sabe, isso para mim já é um aspecto extremamente negativo. Imagina se você tem um amigo, você não sabe nada de jiu-jitsu, você vai convidá-lo para ir para um campeonato. Você vai lá e começa a explicar o que está acontecendo. Aí, de repente, dois caras sentam e começam a se arrastar no chão, sentados. Que tipo de explicação você vai dar? Nenhuma, porque não tem explicação para isso. Sabe? Então, então não chama de arte marcial. Chama de recreação, de diversão, bota um apelido qualquer. Agora, esse processo, é preciso que você, para fazer a crítica, você tenha lastro. Sim, exatamente. Então, por quê? Então, vamos botar lastro nessa história. Por quê? Porque eu condeno esse aspecto. Porque o fato é o seguinte: se você estabelece na regra que
existe uma pontuação para projeção, para queda. Sim. Ora, então tira. Não existe mais projeção. Porque aí você dá o sujeito ao direito de começar sentado. Tá? Então aí vira o jiu-jitsu que pratica-se na França, que é o Nebazar, que nada mais é do que a parte do solo do judô. Então, por quê? Porque se você começa sentado, então não é mais. O jiu-jitsu é uma arte completa, arte esportiva completa. Começa em pé e depois ela se define no chão ou não, ou se define pela pontuação. Sim. Então, por isso, eu estou dando uma explicação baseada, não é uma crítica simples, não. É baseado numa visão prática, pragmática, dentro desse universo que nós vivemos. Então, esse é um dos aspectos. O outro aspecto é voltado para a questão do que é chamado de defesa pessoal, que eu chamo de autodefesa. Sim. Até defino isso com clareza. A defesa pessoal foi aquele projeto da Academia Gracie nos anos 50, fantástico, em que tinha um universo de técnicas, mas eram aulas individuais, Sim. em que o professor dedicava a seu aluno e corrigia de acordo com as necessidades e as conveniências do aluno. Sim. Ora, quando você transforma isso numa presença coletiva, de grupo, você já não pode mais personalizar, então não pode mais dar aquela atenção ao aluno. Sim. Então você precisa escolher o que você vai ensinar. Então eu tenho que dedicar a você uma determinada técnica que é adequada à sua capacidade física, mental, emocional, motora, todos esses aspectos. Então isso é autodefesa. Agora, não é que seja condenável, não. A técnica e as técnicas desenvolvidas na década de 40, 50 são maravilhosas. Elas prevalecem e permanecem até hoje, com ajustes naturais. Sim. Face à transformação do comportamento humano. Ora, na década de 50, você tinha aspectos mais românticos da vida no cotidiano, na rua. Hoje não tem romantismo algum. Hoje é vida ou morte. Então, essa transformação comportamental nos faz criar, ou determina para que nós façamos ajustes. O que é conveniente e o que é inconveniente e inapropriado. Então, veja bem, esse é o universo da arte que nós praticamos. Quer dizer, ela é voltada para um segmento de técnicas de autodefesa e na parte esportiva, que é recreação, voltada para competição ou não, mas é mais recreativo. Sim. Porque tem coisas que na parte de técnicas de solo, por exemplo, que não são praticáveis na rua. Não devem ser. Sim. Ela pode até ser por vias de consequência, mas não deve ser. Você não vai fazer uma guarda no asfalto que você vai se machucar todo. Sim. Eu tenho até um episódio curioso. Certa vez, há muitos anos atrás, eu estou indo para a praia, Ipanema, estou atravessando, né, na faixa de pedestre, e um carro invade um pouco mais e quase me tocou na perna. Né? Eu virei para o camarada, meu caro, sabe, é cheio de gente, para que precisa fazer isso? Mas tinha um camarada na minha frente que ficou revoltado. Um jeito forte, de sunga, tal, de chinela havaiana. Você sabe que no verão o asfalto mela, né? De tanto calor que faz lá. Esse camarada foi para o lado do carro e o motorista do carro, saiu do carro e o que foi, aquela ficou no que foi. E o que acontece? O motorista fechou a porta e foi encarar o atleta que estava, né, de sunga. E o atleta pulou na cintura dele, puxou ele para a guarda e botou as costas no asfalto. Imagina o grito que esse camarada deu. Então, sabe, quer dizer, isto é uma prática inapropriada. Sim. Em primeiro lugar, não tinha que nem entrar na briga, mas o fato é que, já que fez, faça bem feito. E não faça uma idiotice dessa ordem, porque quem vai pagar o preço é você mesmo. Então, sim, entende? Quer dizer, então, essa adequação e esse ajuste necessário no que tange principalmente a questão da autodefesa, é fundamental para que você possa trazê-lo a valor real atual. Daqui a 10 anos, provavelmente, já existam outras formas comportamentais, sim, que precisam ser ajustadas novamente. Sim. Sabe? Então, quer dizer, essas questões são básicas. E na parte esportiva, ela vai
continuar nas suas transformações toda vez que houver uma mudança de regra. Olha, isso não vale mais, aquilo vale mais. Então, se adapta àquilo. Adapta-se. É uma adaptação.